para mediar essa palestra junto com a doutora, a mediar a palestra da doutora Ângela. A doutora Ângela Gonçalves Costa é médica geriatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e possui mais de 15 anos de experiência no cuidado à pessoa idosa. É também escritora, educadora, palestrante e produtora do conteúdo digital, atuando na tradução do conhecimento científico em orientações práticas para uma vida mais longa, saudável e com propósito. Idealizadora do projeto Café com a Geriatra e cantora e autora, do livro Café para Envelhecer. Dedica sua trajetória e amplia o debate sobre longevidade, prevenção, autonomia, qualidade de vida e cuidado com as pessoas que envelhecem. Doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia, eu agradeço mais uma vez minha amiga Ana Paula pelo convite de vir participar pela terceira vez com vocês aqui. É uma honra trazer sempre temas novos. Eu vou dizer que hoje não é uma palestra, nós vamos bater um papo. Se pudesse estar todo mundo com a xicrinha de café aqui para a gente ficar mais à vontade, ia ser melhor. Eu já tomei a minha, providencie, porque eu acho que a gente tem que levar o assunto numa leveza tal que todo mundo fique à vontade. Que aqui não vai ser aula, aqui não vai ser um curso. Na verdade, nós vamos discutir coisas do dia a dia, do processo do envelhecer. E o envelhecer que eu chamo é o envelhecer com S. O que seremos no envelhecer. Tudo bem? Excelente, doutora. Para os que estão a nos assistir pelo Meet, teremos um momento de perguntas, de dúvidas. Podem deixar as questões no chat que serão passadas para nós e, no final da palestra, a doutora irá responder a todos, tanto os que estão pelo Meet, como também no presencial. Obrigada e seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Para começar, né? Bom dia. Como eu falei com vocês, nós vamos bater um papo, tá? Quem quiser interagir, interage. Quem quiser fazer sua pergunta, faça. Quem ficar mais tímido pode escrever um papel e mandar. Mas a intenção nossa aqui é despertar consciência, tá? E quebrar o mito de que o geriatra é o médico do velhinho de 89 anos, trazido com muita raiva pelo filho para o médico, porque ele ainda não é velho. Então, a gente vai... Isso aí é a minha bandeira principal. Onde eu vou é para dizer isso, que geriatra não é o médico do velhinho de 89 anos que não quer ir para o médico porque não é velho, tá bom? Então, fiquei muito feliz. Isso é um tema novo que eu estou trazendo para abordar, porque geralmente eu falo sobre gestão do envelhecimento saudável e a Ana Paula pediu para que eu viesse falar um pouco sobre a questão de envelhecermos trabalhando. Isso é uma realidade. O meu pai se aposentou como professor com a minha idade, com 47, 48 anos. Por quê? Porque ele começou a trabalhar muito novo, chegou o tempo, se ele não se aposentasse, ia perder sei lá o quê, e se aposentou. E esse processo de transição para o novo ciclo, porque a aposentadoria antes era o quê? Era o fim da vida, né? Ixi, está aposentado. Vixe, a fila dos aposentados. E hoje não, a aposentadoria é um novo ciclo de vida. Mas a nossa geração, ela vai trabalhar um pouco mais. E que trabalhar para a gente, eu acho que é um dos principais pontos que eu vou falar aqui com vocês, é que seja com propósito, para que a gente não trabalhe doente, tá certo? Pode botar. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Não identifica.
Eu vou postar um QR Code, esse. Se vocês puderem escanear, porque eu queria entender hoje, em 3 palavras, o que é que significa para vocês trabalhar envelhecendo ou envelhecer trabalhando. O QR Code ele vai colocar na tela. Tem que aparecer aquela do QR Code, acho que é o site do lado. O site do lado já estava aberto lá. Já tinha um aberto. Já tinha um aberto no site. Estava no site. Está só uma palavra aqui. Isso. Pronto. Que a gente tem deixado pronto, mas acontece, falhas técnicas. Então, ele vai projetar um QR Code e vocês vão escanear e vão dizer 3 palavras que vêm à cabeça de vocês. Não existe identificação nem nada, só para a gente ter uma noção do que significa envelhecer trabalhando. Pronto, tá aí. QR Code. Vou até sair da frente. A primeira palavra foi boa. Quem está assistindo online também pode escanear o QR Code na tela do computador. Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente fala, né? Às vezes a gente nunca parou para pensar. Eu tenho uma colega médica que disse que nunca tinha parado para pensar no processo de envelhecimento dela, médica. Até o dia que a gente provocou isso, sobre o sentimento que vem, né? Porque a palavra envelhecer, ela carrega muito estereótipo, ela carrega muito peso. Porque todo mundo tem uma experiência de alguém na família, de um idoso frágil, de um idoso que precisa de ajuda para fazer as coisas e ninguém pensa quando chegar a sua vez. Então, o que é que a gente pode fazer? Se preparar. Nós somos uma geração que tem oportunidade de se preparar. Então, ninguém aqui vai poder dizer que ninguém avisou. Ninguém vai poder dizer que chegou com 80 anos e não sabia que a gente já prega algumas coisas de mudanças de hábitos que a gente pode fazer. Então, saíram muitas palavras, mas a maior, ali, ó, cansaço. Experiência foi uma palavra que eu julguei boa, mas teve uma frase que eu vi ali, ó, menos tempo com a família, maturidade, está uma mistura de sentimentos e emoções, mas está ali o cansaço no meio. Então, às vezes, a pessoa já está pensando no seu trabalho como uma fase na vida de cansaço. E o que é que isso tem a ver com o envelhecer da pessoa? O que é que isso tem a ver com a gestão de pessoas do serviço? De entender que aquele servidor, o que é que está acontecendo com ele? Vale a pena uma conversa? É um problema em casa? É uma perda de propósito de vida? O que é que está acontecendo que essa pessoa, em plena idade de trabalhar, está com pensamentos de cansaço, de perda de vida, que eu estou vendo ali, enfim. Vamos dar seguinte, que tem mais outra, pode voltar para a apresentação. Vai ter mais outro QR Code lá na frente. E eu gosto de usar essa dinâmica, porque vai direcionar o pensamento do que eu vou tratar com vocês. E que seja bom que a gente possa discutir esses medos. Quando eu fui testar, a primeira palavra que eu escrevi foi medo, porque eu achei que era que a mais ia sair. E não foi. Eu falei que medo não foi. Saiu, mas não foi a principal. Esse era o próximo, pronto. Viver mais, que está muito em alta, né, a longevidade saudável, não significa que a gente vai viver muitos anos. A gente tem que viver mais anos
mas com qualidade de vida. Não adianta eu ter 92 anos se eu estou realmente com quadro demencial avançado, dependendo dos outros, né, sem a capacidade de decidir coisas. E eu escutei de um professor do IFRN, que eu fiz uma avaliação admissional, e ele dizendo que gosta muito de trabalhar com longevidade, ele é de filosofia. E ele disse assim, não, meu pai é super lúcido, vai para todo canto, mas com 92 anos, se ele há 15 anos tivesse feito uma parte de treino, de musculação, de atividade resistida, talvez ele hoje fosse mais rapidinho. Então, quer dizer, ele tem um senso de que o pai dele, com 92 anos, só não aproveita mais a vida porque ele realmente não se preparou e fragilizou. Então, não é só sobre quantos anos a gente vive, é quantos anos a gente vai viver com qualidade. E com quantos anos a gente vai trabalhar. Antes a gente sabia que todo mundo trabalhava 30 anos, se aposentou, tchau. Hoje não. Com as mudanças do processo de previdência, a gente sabe que vai trabalhar um pouco mais. Então, esses 7 anos de vida, às vezes, que pode aparecer para mais, ele não quer dizer que, por exemplo, a diferença entre viver 85 anos e viver bem até os 85 anos pode ter uma diferença de 7 anos inteiros. O que é que a gente quer dizer? Ontem eu estava conversando com Sandra, da Rádio Rural, e ela disse que leu um artigo do Lancet que dizia que 12 anos da vida da pessoa, a pessoa vivia para tratar doenças crônicas. E que, aí eu fui procurar esse artigo ontem, era de 2021, acho até que tinha sido novo. Então, se a gente para pensar que de uma vida ativa, você perde, entre aspas, 12 anos devido a uma doença crônica, uma patologia que impeça você de trabalhar, o que é que a gente pode fazer? Que medidas a gente pode fazer de qualidade de vida no trabalho para que a gente tente diminuir esse índice, né? Então, o mundo está envelhecendo. Esses são dados com projeção para 2032, mas o último censo diz que a expectativa de vida era em torno de 80 anos para mulheres, em torno de 73 anos para os homens. Todo mundo já sabe a resposta, por quê, né? As mulheres procuram mais cuidar da saúde. O homem, geralmente, ele vai levado por alguém. Mas eu parabenizo os que vão involuntário, viu? Eu parabenizo, mas, infelizmente, temos essa diferença em questão de expectativa de vida. Vamos para o outro QR Code. Esse aqui eu quero saber uma nota de 0 a 10 que vocês vão dar hoje. Ninguém vai julgar ninguém, e eu preciso saber para poder seguir. De 0 a 10, como está o estilo de vida de vocês? A única coisa que eu quero 10 aqui é a questão dos maus hábitos. Tabagismo, porque não é possível que a gente já no ano de 2026 ache glamouroso fumar, né? Infelizmente, a gente fica muito triste quando vê a geração jovem fumando. Então, nós vamos avaliar... Está aberto do mesmo jeito, é isso. Nós vamos avaliar a questão da atividade física, como é que vocês estão hoje, deixa eu sair da frente, com a atividade física, como é a alimentação de vocês, como é que estão as conexões, os relacionamentos em casa, com os amigos, no trabalho, como é que está a saúde mental e o gerenciamento do estresse, que eu acho que é um pilar que está muito envolvido no processo de envelhecer trabalhando, como é que está o sono, como é que está a fumar, que para mim eu quero nota 10 aqui, pelo amor de Deus, se alguém fuma, não fique constrangido, mas depois a gente pode conversar. Em questão de ingerir bebida alcoólica, quanto maior a nota, quanto menos bebe, né? Diferente dos outros. E a questão do lado espiritual, independente da religião. Como é que estão? Aí a gente vai conversar, porque a gente vai direcionar esse nosso bate-papo sobre medidas que a gente pode adotar hoje. Eu não fiz nada até ontem, mas a gente pode adotar a partir de hoje para que a gente tenha mais qualidade de vida nesse processo de envelhecer. Olha ali, fumar alto. Eu quero o meu, enquanto o pessoal toma. Muito bem. Você é dos... Sabe, isso vai ser ótimo. E é para dar trabalho. Se for desse jeito o trabalho, ele dizendo aqui que vai ser um velho que vai dar muito trabalho. Primeiro, não vai dar trabalho a pessoa que é proativa. Eu brinquei aqui que queria café para todo mundo, ele foi atrás do café. Isso é dar trabalho? Isso é proatividade. Significa que esse nosso ambiente, essa nossa conversa vai se tornar cada vez mais leve, né? Então, aqui a intenção não é avaliar as notas de vocês.
Aqui a intenção é que vocês se autoavaliem. Eu faço muito isso no consultório com os pacientes jovens. Eu, às vezes, nem preencho no consultório, mando eles preencherem em casa, porque eu sou muito do papel, de botar no papel coisas que eu tenho que decidir na minha vida. Se eu vou fazer tal coisa, eu vejo prós e contras. Não sou da engenharia, não, mas eu tenho uma genética, né, de engenharia. Aí eu gosto muito de pôr no papel. Então, se eu boto, depois eu posso até mandar para vocês esse documento, a roda da vida ela tem que girar. Então, se, por exemplo, você está com nota 10 porque você não fuma, mas você está com nota 2 em atividade física, essa roda não vai girar, não é? Então, a intenção aqui não é cobrar ninguém, é que vocês fiquem inquietos mesmo, pensando, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não estou adorando. Pode me chamar todo mês, viu, aqui. Quem está em casa, quem está assistindo online, que também eu quero que vocês reflitam sobre esse assunto que a gente está falando aqui, porque eu gosto realmente de conversar olho no olho, mas eu entendo que muitas pessoas não podem estar aqui. Depois eu vou puxar a orelha de 2, que eu posso puxar, porque eles são próximos, né? Muito bem, fico feliz. 108 pessoas que querem trabalhar envelhecendo com longevidade. Se você for para literatura, ela vai dizer que os pilares de estilo de vida são 5, 6, mas eu incluo um pouquinho mais. Segundo Hassan, que é um educador físico, que eu super indico, se vocês quiserem que ele venha fazer uma fala, ele diz, todo movimento conta. Qual é o movimento? Eu estou aqui andando com vocês, eu podia estar muito bem sentadinha ali, feito uma princesa, assistindo a aula e tal, mas eu gosto desse movimento, porque talvez hoje não dê tempo de ir caminhar, então já estou garantindo aqui o meu movimento. Mas, brincadeiras à parte, ele diz, a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que se levanta, vai a um jardim, cuidar de suas plantas, que vai à padaria ou algum mercadinho, que consegue sair de casa para algum movimento, ele, olha, outra conhecida que é cheia de desconhecidos, eles já garantem o movimento. Mas como é que eu vou chegar para vocês e falar que a atividade física é uma coisa super mega importante, que é um boleto que temos que pagar, porque para eu estar em pé aqui andando, eu tenho que ter músculo nas pernas, certo? Se eu quiser me sentar e levantar no banheiro, eu tenho que ter músculo nas pernas. Todo mundo teve seu avô, sua avó, e eu acredito que a grande maioria eram idosos frágeis, que andavam com certa dificuldade, que, graças a Deus, mudaram o símbolo do idoso, e se Deus quiser vai aumentar um pouco mais a faixa etária, porque eu acho que 60 anos o pessoal é muito garoto ainda, eu chamo os garotos e as garotas, e nós vamos abordar um pouquinho mais sobre cada um. O que é a nutrição inteligente, sobre a questão do sono de qualidade, gestão do estresse, a conexão social, e eu vou falar dos meus pilares, que eu acho que eu julgo importante também. Então, movimento físico. Se eu chegar aqui e disser, Ana Paula, você tem que treinar todos os dias, porque ele é o item número 1 da prescrição para qualquer tratamento de doença. Qual é a chance dela sair e fazer alguma coisa? É muito baixa, né? Mas se eu chegar assim e disser, Ana Paula, o que é que você precisa? O que é que você tem mais vontade na sua vida de fazer? Aí ela vai dizer, eu quero participar do crescimento da minha filha, eu quero acompanhar minha filha nos treinamentos de vôlei, eu quero acompanhar os meus pais em tal lugar, eu quero viajar com meu marido. Mas para fazer isso tem que ter músculo e disposição. Se você não tem um movimento diário, um treino, você não consegue fazer as coisas do jeito que você gostaria de fazer. Por que aqui em Natal nós temos maratonistas de 90 anos? Seu Bezerra, quem não conhece, ele é um senhor de 90 anos que começou a treinar corrida após a aposentadoria dele da Marinha. Ele fazia o básico que a Marinha tem que fazer de treino, de atividade física, mas ele disse que depois, como estava com mais tempo livre, o pessoal está em trabalhar em outra coisa, mas foi começando a fazer ciclos de amizades e hoje ele é participante desses grupos de corrida. Ele toma alguma medicação, ele toma um antipertensivo, com 90 anos. Mas ele é muito amostrado. Ele manda umas fotos com a perna aqui em cima, se alongando na academia. Por quê?
Porque ele treina todos os dias e vê o benefício disso. Começou com 40 anos? Não, ele começou, acho que ele tinha 55, e hoje é maratonista. Outro motivo que eu acho que foi bem interessante, se eu chegar e disser assim, por que é que você quer, o que é que você gosta de fazer? Você só gosta de andar a cavalo. E você sobe e desce do cavalo sozinho? Sube e desce. E agora, como é que está? Não, estou com mais dificuldade quando eu subo, essa história é real. Eu subo e desço para abrir a porteira, eu tenho mais dificuldade. E se a gente fizesse, isso é do educador físico que diz, e se a gente fizesse um exercício para melhorar a força das pernas para o seu subir e descer do seu cavalo, qual é a chance dele aderir a esse exercício? Muito grande. Então, tudo na vida da gente, a gente tem que ter um motivo e um propósito. Todo mundo sabe. Se eu chegar aqui e dizer, não, atividade física pela OMS, abaixo de 150 minutos, é sedentário, tal. Todo mundo vai escutar, porque todo mundo já leu, todo mundo já ouviu. Mas eu quero que todo mundo pense hoje que quem ainda não faz atividade física, que se veja daqui 20, 30 anos como é que a pessoa quer estar. Quer botar um neto no braço? Ah, devia ter botado aquele videozinho, eu esqueci. Tem um vídeo que tem um senhor que treina, todo dia está carregando um peso, tá? E os vizinhos chamam a filha, porque é estranho, todo dia ele está ali carregando, subindo peso. No começo ele soltava o peso, não conseguia. E o propósito dele era levar uma estrela de Natal para a neta colocar na árvore com ele, sustentando a neta e colocando. Então, esse é um exemplo muito bacana de motivo e propósito para o que você quer fazer. Então, a atividade física é um boleto, não vou dizer infelizmente, porque temos que pagar esse boleto, porque nós somos uma geração que temos a oportunidade de entender isso. Então, se eu chegar aqui e disser, não, minha gente, vamos agora todo mundo calçar o tênis e vamos correr, porque corrida está na moda. Corrida não é para todo mundo. Tem gente que vai gostar de dançar, tem gente que vai gostar de caminhar, tem gente que vai gostar de pedalar, tem que fazer a parte aeróbica, mas precisa de força, de músculo, para poder fazer essas outras coisas. Certo? Chega que eu soltei aqui. Então, 30 minutos de movimento, ele já é uma transformação cognitiva. Todo movimento está ali. Eu digo aos pacientes que o movimento joga oxigênio para circular no corpo, inclusive para o cérebro. Tem muitos trabalhos sobre a questão da prevenção de quadros cognitivos, quando você trabalha a musculatura de membros inferiores. E é verdade, porque você está ali mobilizando, só produzindo células que vão, além de criar a musculatura, vão tentar proteger o nosso cérebro também. E é um fator de proteção para doenças cognitivas. Aí você pode dizer, não, mas a minha mãe sempre caminhou, sempre fez atividade física, fazia pilates, fiz tudo, e hoje ela tem um quadro de Alzheimer. Tá, com quantos anos ela desenvolveu esse quadro de Alzheimer? E como é esse quadro de Alzheimer agora? Já foi muito rápido, avançou rápido, está avançando mais lento? Porque protegeu, como fator de proteção mesmo. Então, o movimento, ele protege nossa capacidade cognitiva, nosso bem-estar geral. Por que que tem esse oba-oba todo hoje na moda da corrida, que eu digo que o pessoal corre para ganhar uma banana e uma medalha? Porque tem a sensação de pertencimento. Primeiro tem a liberação da endorfina, de tudo. E eu me venci. Eu não preciso, eu não sou muito da galera da corrida, não. Eu sou corredora de esteira. Da rua, eu tenho canelito, por isso que eu não sei correr, não. Mas, por que tem esses movimentos? Né? Por quê? Porque a atividade física, ela dá essa sensação também de pertencimento. Então, a pessoa que pratica atividade física, por exemplo, no horário que a gente chama dos psicopatas, às 5 da manhã, essa pessoa vem trabalhar como? Muito mais disposta. Tem gente que é da noite, faz, relaxa e dorme. E tem gente que faz e fica super ativo. Então, realmente, tem que vir antes do horário do trabalho. Então, aumenta a produtividade desse dia, reduzindo também a inflamação crônica. Nutrição inteligente. Todo mundo sabe que a gente não pode comer açúcar, sal, lá. Mas o que é uma nutrição inteligente? Qual é a melhor dieta que seja para ela, não é para ela? A mesma dieta pode ser diferente para duas pessoas dentro de casa. A nutrição inteligente é você ingerir alimentos que vão trazer realmente nutrição. Por que que as nutricionistas caem muito em cima dos ultraprocessados? Por quê? Porque são não digo nem alimentos, né, que são manipulados para ficar mais tempo conservado. E que a gente sabe que existe um maior risco de causar inflamação no corpo.
Então, a nutrição inteligente se você for, existe a dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, a dieta de Harvard, que é um prato bem bonito, onde tem a metade leguminosa, vegetais folhosos, salada, tem que ter a parte de grãos, lentilha, feijão, o que for, uma proteína de boa qualidade, pode ser as raízes, pode ter um pouquinho de arroz, e tem que ter a gordura boa. Tá, eu sei que eu tenho que colocar um fio de azeite, mas está faltando um item aí dessa nutrição inteligente. Água. A água faz parte de uma nutrição inteligente. Nós temos que ter água para digestão, nós temos que ter água para não sobrecarregar o pobre do nosso rim, que trabalha para filtrar. Então, qual é a quantidade mínima de água que eu preciso ingerir no dia? É 2 litros para todo mundo? Não. Se eu pegar um colega que é pesado e alto, ele vai ingerir muito mais do que eu, que tenho 1,58 m, e se a gente for botar o peso pelo quilo, dá muito menos. E outra coisa, eu já bebo 4 litros de água por dia. Mas vamos ver também se não está demais, né? Porque a pessoa tem história de cálculo, não sei o quê. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, nutrição inteligente vocês têm que ter uma porção de fruta, no mínimo, por dia, mas se tiver 2, ideal. Tem que ingerir salada verde, legumes, tem que ingerir grãos de qualidade, tem que ingerir a porção do carboidrato. Não adianta dietas restritivas, só proteína e folha. Não, minha gente, está faltando nutriente, está faltando alguma coisa aí. E as gorduras boas, um fio de azeite, um abacate na salada, tudo isso, as nutricionistas, elas têm a capacidade de montar o seu cardápio de tal maneira que eu digo que uma boa nutricionista é aquela que lhe inclui, viu? Porque às vezes chega aquelas receitinhas prontas com 1000 coisas para comprar e que ninguém vai fazer. Então, a boa nutricionista, ela ensina você a conhecer um rótulo de, às vezes, não, eu só como biscoito integral, mas tem que ver o que é que tem junto nesse biscoito integral também. Certo? Então, nutrição inteligente é você saber o que você está comendo para suprir as necessidades do seu corpo. O que comer e o que limitar, né? Questão de abuso do consumo de ultraprocessados, biscoitos, tudo que a gente desempacota, né, desembala, é ultraprocessado. Se a gente tem que realmente reduzir o consumo de açúcar e sal, porque o açúcar, que eu digo que ele está muito vinculado à dieta de conforto. Quando a gente estava doente, sempre vinha um docinho, né, que a avó trazia, um bolinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado que o açúcar, ele vem diretamente ligado à dieta de conforto. E, às vezes, naquele dia tão trabalhoso, tão cansativo, ou então quem trabalha de plantão, quando quer fazer de noite? Comer besteira. Porque precisa sentir amparado, confortado, e vai em cima de uma alimentação que não tem nada de nutrição. Agora, o sono. Esse, eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Dormir é muito subjetivo. Porque eu posso dormir 8 horas e acordar super cansada no outro dia. Eu posso dormir 6 horas e me levantar super bem. Dormir, ele está, para a longevidade e para qualquer tratamento de doença crônica, igual à atividade física. Ele não é o terceiro porque ele é o terceiro lugar, não. Eles são todos no mesmo nível. Só que as pessoas normalizam a insônia. As pessoas normalizam não dormir bem. Não dormir bem porque você estava ansioso, porque no outro dia tem alguma coisa muito boa, ok, faz parte. A senhorinha que só sabe que vai para a consulta na hora de ir, porque senão ela vai dormir e vai acordar 3 horas da manhã para não perder a hora e não se atrasar e fica com medo, ansiosa. Aí os filhos já sabem que só avisa na hora. Isso é uma coisa ou outra. Mas você normalizar que a pessoa se acorda, aí vai para a geladeira e volta. E isso é a pessoa que não tem nenhum problema cognitivo, né? Porque pode levantar, pode se desorientar e tudo. E a pessoa achar que vai dormir, principalmente nós jovens, a gente pensa muito que a gente vai dormir com o que sobra do dia. A gente trabalha e vai dormir só com o que sobra. Na hora que a gente começar a proteger o nosso horário de dormir, vocês podem ver que a vida melhora bastante. E eu não estou falando isso da boca para fora. Existem estudos de alto rendimento. Por exemplo, Gustavo Borges, ele diz, quantas horas por dia você treina? Ele diz 16 horas. O sono está incluído no treino dele. Ele tem que separar o tempo dele de dormir para descansar. Por quê?
6 horas, 8 horas é bem razoável se você tiver um sono de qualidade. Quando a gente vai envelhecer, o nível do sono, o sono ele tem vários ciclos, certo? Ele vem do nível mais superficial, o sono REM, que é bem aprofundado, e depois começa de novo. Só que quando a gente envelhece, o nível do sono REM, ele superficializa, ele diminui um pouquinho. Então, por isso que existem despertares mais comum quando a gente vai envelhecer. E se a gente passar o dia todinho, feito uma princesinha, só assistindo televisão, poupando energia, que só o que o cérebro quer, quando você vai dormir de noite, você tem o quê? Que descansar? Nada. Vai dormir 4 horas, 5 horas. Aí, às vezes, quer dormir 7 horas da noite e de 1 hora da manhã, está acordado. Eu digo, vamos fazer alguma coisa nessa noite que faça dormir um pouco mais tarde. A gente orienta muito isso aos familiares. Então, o sono, ele não é luxo. Sono, ele é um sinal vital. Quando a gente vai dormir, o cérebro vai trabalhar. Ele vai limpar ali todas as toxinas produzidas no dia. Se você tem problema de apneia do sono, e não precisa ser uma pessoa super obesa, tá? Eu tenho pacientes jovens com indicação de CPAP para dormir, que é aquela máscara que joga um alto fluxo de oxigênio, porque durante a noite, ela dorme a noite toda, mas ela não tem um sono de qualidade. No outro dia está exausta, porque o cérebro, coitado, não conseguiu descansar. Porque é o tempo todo em apneia, caindo o nível de oxigênio, caindo o nível de oxigênio. Então, às vezes, as pessoas pensam que a apneia do sono vai dar só no super obeso, quando, na verdade, não. Então, todo distúrbio do sono ele tem que ser investigado. Faz-se o quê? Faz polissonografia, que há 20 anos era um exame que você tinha que ir para Recife fazer, porque na época eu estudava em Recife, meu pai foi para Recife, dormir no hospital para fazer. E hoje a gente tem aqui, desde os aparelhos que você põe para dormir em casa, como um oxímetro que é um pouco mais sensível, que você pode usar para crianças, para quem tem dificuldade de dormir com aquela aparelhagem, para descobrir qual é o problema. Ah, minha mãe, ela dorme super mal, ela dorme a noite toda, mas ela passa a noite toda gritando, falando, xingando. Eu sei porque eu já vejo os vídeos. Isso não é um sono de qualidade, isso é o que a gente chama parassonia. É um distúrbio do sono, sonambulismo, tudo isso, no sono é para a gente ficar apático, o corpo desliga, a gente fica atônico. Se você tem movimento de pernas, né, pernas inquietas, tudo que possa trazer uma alteração nessa qualidade do sono, a gente tem que investigar a causa base e tratar. Qual é o ponto número 1? Se eu não tenho nenhuma doença do sono, eu vou trabalhar o quê? A higiene do meu sono. Estou eu no meu celular, na cama para deitar, mandando uma mensagem para a minha melatonina que ela não desligue, porque é isso que a luz azul faz com a gente. Se fala muito com televisão, com tudo, eu acho que a televisão até está mais longe, mas o celular, ele está ali com aquela luz ligada, mostrando a vocês que a melatonina não precisa atuar agora, porque eu ainda estou alerta. Por que a gente orienta que, como higiene do sono, não use telas pelo menos 1h30 antes, vá para um ambiente escuro, que é para justamente o cérebro entender que está na hora de desligar. Para quem assistiu aquele desenho Divertidamente, ele faz uma analogia muito bacana, né? A menina vai dormir e o cérebro vai lá trabalhar, guardar as memórias, resolver tudo que tem que resolver, que é realmente o que acontece. Então, insônia é fator de risco para quadro cognitivo. Insônia é fator de risco para quadro de humor. Então, o sono, não banalize não dormir bem. Procure um bom especialista para a gente descobrir qual é a causa de não estar dormindo bem. Vamos lá. Dicas práticas, eu já falei, né? A questão de consistência. Se você consegue ajustar um horário para dormir, não, eu tenho filhos pequenos. Então, tenta incluir nessa rotina o horário das crianças dormirem, para que você vá dormir depois, ter um tempo com os parceiros, porque tem que dar atenção à família também, que é outro pilar que a gente vai conversar. Mas que, se possível, tente dormir sempre no mesmo horário e deixe o horário de dormir tarde para ser uma exceção. Ah, hoje eu vou a um jantar, hoje eu vou uma aula, hoje eu estou preparando uma coisa. Isso é uma coisa rara da vida de vocês. Tentem priorizar o horário de dormir, já que você quer acordar cedo para treinar, vai ter que dormir mais cedo, tá bom? Então, sempre no mesmo horário, inclusive no final de semana, o quarto escuro, silencioso e, se possível, fresco, né? Porque com calor, as mulheres aí na menopausa, nos fogachos da vida, vão acordar devido ao calor, mas isso é assunto para outro dia. E
Eu adoro isso, que vai ver as caras de todo mundo. Quem é bom de gerenciar o estresse assim? Quem trabalha com pressão e diz, eu estou bem, pressão em cima de mim, eu tenho que entregar um documento, tenho que entregar um relatório, estou bem. Ninguém, nós somos seres humanos. Mas o jeito com que a gente gerencia esse estresse faz total diferença, tanto na nossa saúde mental como na saúde laboral. O que é que acontece? Às vezes a pessoa trabalha aqui e leva o trabalho para casa. Acontece, não é? Não acontece? Leva o trabalho para casa. Aí está sobrecarregado de coisas. Sente que tem pouco tempo para a família. Começa a desenvolver um quadro de ansiedade um pouco diferente do que é o previsto para o normal. O que é normal? Sou eu ficar com a mão fria porque eu vim aqui conversar com vocês. Isso é ansiedade boa. Todo mundo tem que ter ansiedade. Se você pensar em aqui, uma linha aqui em cima ou embaixo, você pode ciclar aqui no meio. Nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, do mesmo jeito com estresse. Quando você vive extremamente estressado e com a liberação de fatores inflamatórios devido a esse estresse, isso, você está envelhendo, eu digo, oxidando, envelhecendo o corpo. Então, o estresse é uma coisa que é normal do nosso dia a dia, mas que a gente tem que ter maneiras de aprender a gerenciar. Como seria uma maneira? Vou ficar ali sozinha 5 minutos. Deixo meu celular ali. Às vezes, só um movimento de respiração já ajuda. Sair um pouquinho ali do meio do fogo. Deixa eu abrir aqui, que vai ter uma partezinha que eu vou falar. Não, ainda não é aqui. Tem gente que está muito em alta a questão do mindfulness, né? Quer saber que eu estou aqui, no momento aqui com vocês, conversando com vocês. E não fazendo um trabalho, pensando em outra coisa que está acontecendo lá fora, no meu menino que está em casa, que está doente. Então, você não está concentrado em você. Então, no momento que você está concentrado em você, na atividade, no momento que você está fazendo, você está avisando ao cérebro que você também não está em perigo. É uma queixa super comum, 40 a mais, chegar no consultório e dizer que está esquecido. Por quê? Porque faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Como é que a pessoa consegue se lembrar das coisas? Se está começando a viver a vida no automático. Então, gerenciamento do estresse, da rotina, da ansiedade, faz parte, sim, e reverbera no ambiente de trabalho. Então, a solução, se você vai escolher o que é melhor para você, tem gente que prefere ir para um yoga, uma coisa que desacelera, faz um devocional, e tem gente que prefere correr. E funciona. Tira aquele 30 minutinhos, 20 minutinhos, vai dar uma corridinha para descarregar aquela sensação de estresse. E uma coisa que eu acho que a gente tem que falar muito é a questão do trabalho com significado e sem significado. Quando você trabalha fazendo uma coisa que você se sente útil, tá? Que você se sente ajudando outra pessoa, ou que você se sente com propósito, esse trabalho vai ser muito mais leve do que um trabalho que não tem significado. Tá? Vou pensar no IFRN, que é a instituição que eu sou servidora. O meu cargo é médico-área, então eu sou médica no instituto. Minha atividade é atender as pessoas, mas eu gosto desse falar. Então, às vezes, eu participo de aula com alunos, de aula com servidores, de movimentos, de capacitações. Isso é uma coisa além que eu faço da minha atividade, que eu acho que dá leveza e propósito ao trabalho. Um servidor que é técnico administrativo, ele pode fazer diversas atividades dentro do instituto. Desde trabalhar com gestão de pessoas, desde trabalhar com almoxarifado, desde trabalhar com finanças, com tudo. Então, às vezes, você está num setor, eu digo que lá eu faço perícia médica também, e às vezes você vê que o servidor está sem significativo, sem um significado, um propósito no seu trabalho, às vezes você só muda ele de lugar e melhora. Melhora o ambiente daquele setor, daquele serviço, dá a sensação de desmotivação que aquela pessoa tem. Mas cabe a pessoa procurar ajuda quando ela começar a sentir que o seu trabalho não está lhe dando significado. Porque nós somos seres de propósito. Nós temos que pensar uma coisa sempre que a gente vai... Deixa eu melhorar a frase. O meu propósito, aos 15 anos, não era nem passar em medicina, porque eu nem queria. Nessa época eu estava na vibe da engenharia ainda, depois foi que eu descobri. Propósito é uma coisa fixa da sua vida, a gente vai ressignificando. No envelhecer, a gente pode pensar, por exemplo, na minha aposentadoria eu quero não fazer nada.
Vai dar a mãozinha do lado a depressão e do outro lado o Alzheimer. Não, nós vamos pensar o que fazer com o nosso tempo livre. Um propósito. Eu posso ajudar pessoas, eu posso ajudar na criação dos meus netos, eu posso participar de atividades voluntárias, mas enquanto a gente trabalha, qual é o nosso propósito hoje? O nosso propósito como servidores públicos é ajudar as pessoas, nós somos agentes públicos. Então, a gente tem que pensar o quanto a nossa atividade pode ajudar o próximo. Isso é um propósito. Então, por isso que você tem que encontrar um significado no seu trabalho. Por quê? Porque hoje a gente não trabalha mais 30 anos, a gente trabalha um pouco mais. Mas tem gente que, durante a sua carreira, pode ir mudando de setores, pode ir mudando de atividades, porque o propósito vai mudar e, às vezes, a própria instituição abraça essa mudança de propósito. E a sensação de pertencimento também, no trabalho, porque nós somos uma comunidade aqui. Eu não posso chegar aqui, se eu conheço o Luciano, ele está lá no setor dele, eu estou no meu, nunca mais vi Luciano, e no momento, às vezes eu vejo que ele passa ali, está com a cabeça ali por baixo, preocupado. Tudo bem, meu amigo, se ele tiver vontade de dizer, está tudo bem, mas às vezes ele precisa de uma palavra, ou de um abraço, como vai, tudo bom? Nós estamos aqui em convívio de comunidade. Ninguém aqui pensa só no seu setor, ninguém pensa só individualmente, porque isso vai ajudar também a trabalhar nossa cabeça com que o nosso trabalho ele tenha também um significado. Então, eu falei algumas coisas, né, que são ferramentas que são práticas para gerir o estresse. Eu não estou controlando o tempo, viu? Estou falando aqui de boas. Movimento, meditação, natureza. Tem gente que tira o sapato, vai pisar numa grama. Ali melhorou. Conversar com Deus, ter um hobby, uma ajuda. Ela veio com o sapato de novo. Olha, equilíbrio. Por exemplo, Malu de Ana Paula, eu falo porque a gente convive há muito tempo, Malu gosta de crochê. Malu é uma criança de 10 anos que gosta de crochê. Eu nunca consegui aprender na minha infância. Mas eu achei tão bacana, porque é uma coisa que talvez leve a ela a ativamente e a neuroplasticidade estudar coisas que são diferentes, e se tornou um hobby. Tem muita gente que, no processo de envelhecer adulto, que começa a fazer um hobby que nunca fez. Às vezes é estudar uma língua, que hoje está até nos aplicativos do celular, você pode estudar, ou essa história de Malu me fez despertar lá em casa, olhando, a minha gosta de cerâmica fria, tem que aprender essas coisas tudo. E me deu vontade de aprender com ela. Então, quer dizer, um hobby novo. Então, tudo isso são maneiras que a gente tem de gerenciar o nosso estresse. E conexão social é um pilar fundamental. Por que a pandemia acabou com muita gente? Acabou mesmo, literalmente. Não só pelo fato da doença em si. Isolaram as pessoas. Não tinha chamada de vídeo que cobrisse um abraço. O primeiro abraço que eu dei nos meus pais, no período da pandemia, uns 5 meses, a gente usou um plástico. Até isso o povo vendia para se abraçar. E o quanto eu fiquei emotiva com esse abraço. Então, nós somos seres de relações, ninguém nasceu aqui para viver sozinho. Ninguém nasceu aqui para viver sozinho. Às vezes você está pensando em um amigo, ele cobra tanto que eu fale você, fulaninha, estou tudo bem, não precisa ser um almoço, não precisa ser um jantar, não precisa ser um café, às vezes só uma ligação, que hoje é uma coisa fantástica. Como nos incas e astecas, você faz uma ligação para a pessoa, né? É igual a pagar no Pix. Quando você paga em espécie, é como se fosse lá nos incas e astecas. Com o celular ele aproxima, mas ele também afasta. Por quê? Porque a facilidade de se mandar um áudio, de se mandar uma mensagem. Quando você é o aniversário de alguém, você recebe uma chamada, minha gente, isso é especial, viu? Porque realmente é difícil. Mas cada um vai dar o que tem. Mantenham os seus ciclos de família, de amigos do trabalho, de amigas da escola, sempre, não precisa estar se encontrando todo dia, nem todo mês, mas sempre está deixando aquela chama ativa. Por quê? Porque quando a gente começar a envelhecer, quando a gente começar a se aposentar, a gente vai deixar de conviver com os amigos do trabalho, e a gente vai deixar de ver as pessoas,
E um dos grandes desafios do processo de envelhecer são as perdas. A gente pode perder amigos, a gente pode perder a família. E quando você não tem uma boa rede de apoio, fica muito difícil passar por esse processo. Então, quando você tem um bom vínculo de conexões, você não precisa ter 20 amigos. Se você vai ter 5 bons amigos, que vocês se relacionem. Eu tenho uma grande amiga minha, que ela tem um núcleo, que, como é que ela chama? A anomia da menopausa é terrível, mas vai lá. Ela tem um grupo que elas sempre se acionam. Se uma tiver com problema, elas se organizam naquela semana para as 5 se juntar. Mesmo que passe 3 meses sem se ver, mas naquela semana tem uma que está passando por um problema sério, seja com a família, seja com um casamento, que for, elas se juntam. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho um grupo que se reunia todo mês para café. Depois da pandemia, acabou. Se a gente não consegue mais, tudo é uma dificuldade. Eu tento. Às vezes a gente consegue juntar 2, mas nós somos seres que precisamos estar pertencentes a grupos. E a gente precisa ter um bom relacionamento aqui no trabalho. Eu fico super feliz de olhar os rostinhos conhecidos da plateia, e tem as pessoas que eu conheço fora, tem as pessoas que eu conheço já de outras vezes que eu vim para cá. E isso aqui é relacionamento. Por isso que eu disse lá no início. Isso aqui não é uma aula, não é um curso. Eu boto o slide porque tem que botar o slide para eu não viajar, porque eu, às vezes, vou longe. Mas a intenção aqui nossa é um momento de tomar um café. Cadê meu amigo que arrumou o café? Já saiu. Olha só como se torna um ambiente mais leve, né? Um ambiente mais leve aqui. Então, o isolamento social, ele é um fator de risco muito alto, como se você fumasse 15 cigarros por dia. Por quê? Porque ele aumenta o risco de morte prematura, ele aumenta o risco de doenças do coração, AVC, mas demência disparado, talvez mais do que isso. Todos os meus pacientes que tinham fator de risco para abrir um quadro demencial, a grande maioria abriu na pandemia, porque ficaram simplesmente sem contato social, sem propósito de vida, com medo de morrer todos os dias, lavando as coisas com álcool. Foi uma loucura. Então, quem conseguiu sobreviver ao período da pandemia, levanta as mãos para Deus ou para você acreditar que você foi um privilegiado. Porque nem a doença conseguiu levar e nem a doença conseguiu fazer sua cabeça enlouquecer, porque realmente não é fácil. Então, a conexão social no trabalho, já falei aqui, por isso que as meninas falaram, não, tem muita gente online. Eu disse, mas consiga gente aqui, porque eu gosto aqui, ó, olhando para a carinha de cada um, e eu vejo a expressão, né, de que eu quero que a cabeça de vocês saia daqui assim, fervendo. Por quê? O que é que eu posso fazer hoje por mim, para que amanhã eu esteja melhor do que eu estou hoje, não é verdade? Então, os 5 pilares em ação: movimento, nutrição, sono, gestão do estresse, conexão social. Ainda vai chegar o meu preferido. Existem estudos, né, que avaliam a questão da dieta, câncer e saúde, onde a gente viu que tantas mil pessoas foram acompanhadas, e quando elas fazem a questão da nutrição inteligente, que se cuidam, que tem uma vida sem doença, ela consegue melhorar ali, ó, é um ano como aquele trabalho do Lancet que a menina falou, em 12 anos, esse aqui é que você torna em torno de 7,4 a 7,7 anos protegidos na sua vida laboral, quando você cuida da sua parte de saúde em termos de prevenção de doenças crônicas, seja doenças cardiovasculares, doenças neoplásicas. E Harvard tem vários estudos na parte de longevidade, um de conexões, que já deve estar na quinta geração, começou em 1935, e avaliou comunidades, uma pequena comunidade que convivia e que eram pessoas longevas. Chegaram a mais de 85 anos, mas por quê? Porque elas trabalhavam em senso de comunidade, em senso de pertencimento, em senso de propósito. Então, do mesmo jeito, a gente pode pensar nisso no nosso trabalho. Um trabalho com significado, como eu falei, ele tem mais chance, 3 vezes mais chance de a gente ter uma boa saúde do que a gente, às vezes, viver no automático, às vezes, viver sem um significado. O que é que eu posso melhorar? O que é que está acontecendo comigo que eu não estou me sentindo motivado no meu trabalho? As pessoas podem procurar ajuda para isso, sim.
Os benefícios do trabalho significativo propósito, que a gente já falou, é um estímulo mental, é o convívio social, é a questão do controle de fatores de risco para doenças. Então, o seu maior risco hoje pode não ser o que você pensa, às vezes fumar ou se isolar. Né? Às vezes, o maior, onde você pode mais sentir que você pode falhar e não falhar, é você identificar o problema. Meu problema hoje é saúde? Meu problema hoje é que eu estou mais quieta, eu não quero mais conviver, eu não sei. E aí você vai tentar identificar situações que possam pedir ajuda a alguém, porque tem coisas que realmente só uma palavra ou até um abraço podem tentar amenizar, mas tem coisas, tem problemas que, por exemplo, quando você decide mudar tudo de uma vez, isso é principalmente para o estilo de vida, eu vou falar aqui no final. Eu falei que tem que fazer um monte de coisa, aí você faz a partir de amanhã, eu vou fazer uma dieta restritiva, eu vou fazer 2 horas de academia, eu vou... Quantos dias você acha que sustentam uma mudança radical dessa? Se chegar amanhã. Porque você vai acordar e o cérebro vai dizer, que conversa é essa? Que loucura é essa? Não vai fazer isso. Não, a gente escolhe, eu vou mostrar para vocês aqui, o que é que a gente vai mudar. E é aquele livro, Hábitos Atômicos, né? 1% todo dia. Se você nunca faz nada, eu falo isso muito com minhas pacientes, que são bem sedentárias. Na sua rua tem uma praça? Tem. A senhora acha que a volta na praça dá quantos minutos? 10. Vamos começar com... A nossa meta da semana é 2 voltas na praça, nessa semana. Começa com uma volta um dia, passar um outro dia. Aí a pessoa vai vendo o benefício, aí ela por si só vai aumentando, aí quando chega no consultório faz, doutora, já aumentei para 30 minutos. Que máximo, que ótimo. Então, a gente tem que sentar e fazer metas que são possíveis. Não adianta chegar para ele que nunca comeu feijão, não come fruta, não come nada, e dizer, a partir de amanhã você tem que comer laranja, banana. Não. Essa semana, a gente consegue incluir uma fruta no seu, como uma sobremesa, ou então no lanche. Quantas vezes você acha que você consegue essa semana? Não, doutor, eu acho que eu consigo botar uma por dia. Não, então vamos botar uma dia sim, dia não. Porque você vai começar a experimentar o novo hábito e você consegue manter. Tudo que é muito radical é igual a meta de ano novo. Esse ano eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Aí chega no mês de julho, não fez nada, aí está frustrado, está estressado, porque a gente tem que pensar em metas curtas, de curto prazo, e que são possíveis da gente realizar. Então, 40 horas da semana que a gente às vezes usa para trabalhar, elas podem ter um impacto na vida da gente. Eu não sei como é que funciona aqui, se vocês têm QVT, comissão de QVT, trabalho, de comissão de qualidade de vida. No IF a gente tem o QVT, fica a dica, viu? Só tumultuar hoje. Lá, o que é o QVT? O servidor, ele tem direito a 1 hora por dia para fazer uma atividade. Aí lá tem campus, né? Campus é grande, tem pista de corrida, tem academia. Ou então, às vezes, no QVT não precisa ir fazer atividade física, mas vai fazer uma atividade de relaxamento, vai para a sala do servidor, faz uma meditação ou alguma coisa, mas tem a comissão, sim, de qualidade de vida, porque nós passamos o quê? 40 horas da nossa vida aqui dentro. O dia todinho sentado na frente de um computador. Então, às vezes, aquele simples reloginho que avisa 40 minutos sentado. Aí você levanta, toma uma aguinha, volta. Só esse movimentozinho já lhe deixa um pouco mais novo para lidar com aquele documento ou alguma coisa que você esteja fazendo. Vou conseguir fazer isso todo dia? Não. Mas sempre que puder levantar, esticar as pernas, para não ficar paradinho, sentado ali na mesma posição. Camila vem amanhã? Não, estou dando um spoiler de Camila, que é médica cirurgiã vascular, e vai falar sobre a questão do uso de meias, do movimento, de você ficar parado, varizes e tudo mais. Não vou falar mais, porque ela vai falar. Então, a gente já falou sobre dormir, quem dorme pouco é menos produtivo, e que cada pilar ele vai impactar na longevidade da gente. Eu pensei que eu tinha botado o meu pilar de espiritualidade, mas eu vou falar. A espiritualidade ela não está em todos os trabalhos de medicina do estilo de vida, mas está em alguns. E espiritualidade independente da religião. Se você crê em Deus, se você crê na natureza, se você é cristão, o que for. Quando você tem uma crença maior,
seja, como diz Ana Beatriz Barbosa, o designer do universo, o que for, quando você tem uma crença maior, você consegue passar pelas dificuldades da vida, consegue ter um pouco mais de resiliência, e isso também ajuda você a envelhecer com qualidade de vida. Existem já alguns trabalhos, mas que a gente não tem como dizer assim. Como é que eu vou medir o tamanho da sua fé para a dele? É muito subjetivo. Hoje você pode estar super engajado, cantando todas as músicas no louvor, e amanhã você pode estar ruim. Não tem como a gente medir. Mas os trabalhos mostram que quem desenvolve um lado espiritual, ele consegue passar pelas provações da vida, os desafios, com mais leveza. Porque você sempre vai acreditar que podemos sim ter um dia ruim, porque faz parte. Mas dias ruins todos os dias, não. Aí é patológico. A gente tem que procurar saber o que é que está acontecendo. Então, eu acho que não é só movimento, nutrição, sono, estresse e conexão, que já são muitas coisas. São você ter desenvolver um lado espiritual, porque também vai para o lado do propósito. Porque quem tem um bom lado espiritual desenvolvido vai trabalhar com caridade. A caridade não precisa ser só estar lá num lugar que precisa de ajuda. Às vezes é só uma fala, um momento que eu escuto o meu amigo, uma palavra de conforto, um versículo, o que for. Tudo isso faz parte do lado espiritual. Então, isso aqui eu já falei. Esse aqui eu não fiz QR Code, mas vocês vão pensar para vocês, né? Como é que vocês realmente vão avaliar, como é que está a vida de vocês. Pensem nos números que vocês colocaram. E vamos transformar o pilar mais fraco. Se o meu pilar mais fraco, geralmente, é a atividade física. Quando o meu pilar mais fraco, o que é que eu posso fazer por esse pilar em 30 dias? Eu pego um papel, não vou escrever, fazer 2 horas de academia amanhã, mas no meu horário. Eu chego no trabalho, está horário, eu tenho um horário de almoço, de noite, não sei. Se for à noite ou de manhã, é o horário de almoço. O que é que eu posso fazer para sair da inércia? É trazer um tênis para, quando sair daqui para o Parque das Mangueiras, Poço das Mangueiras, antes de ir para casa, porque quando chega em casa, o cérebro só quer o conforto, né? A gente tem que lidar ainda mais com essa inércia. Ou então, qual é o meu pilar mais fraco? Eu gosto de doces? Eu quero comer doce todos os dias? Como é que eu reduzo a quantidade de açúcar que eu ingiro? Se eu como todo dia um bombom, vou passar com um dia sim, com um dia não, e a gente vai vendo, 30 dias depois, como é que esse hábito ficou em termos de avaliação. O seu trabalho está sabotando a sua saúde? Não é para a gente pensar assim, tá? O trabalho, ele faz parte da nossa vida. Mas a gente não pode botar a desculpa no trabalho para não fazer as outras coisas que a gente tem que fazer. Treinar, encontrar um amigo, tomar um café, procurar uma consulta médica, fazer minha avaliação, meus exames periódicos. Não podemos botar a desculpa no trabalho, tá? E sobre o trabalho, já finalizando, eu queria que vocês refletissem, né? O que é que o trabalho de vocês tem de significado para vocês? Se vocês têm controle sobre esse trabalho, se vocês têm relacionamentos significativos no seu trabalho, seu trabalho está lhe esgotando, ou seu trabalho está energizando. E se você tivesse, é uma pergunta pesada essa, se você tivesse liberdade financeira, você continuaria neste trabalho? São questões que eu digo que são filosóficas, mas que levam a gente a refletir como estamos hoje, né? Então, eu não vou nem questionar quantos nãos ou sims foram colocados aqui, mas que vocês reflitam, porque as respostas dizem diretamente a questão do trabalho com significado e sem significado. Então, sua longevidade laboral não é sorte, é escolha. O que é que a gente pode fazer por nós, com a nossa saúde, que vai refletir diretamente no nosso trabalho. Sempre vem esse 7, ele quer 7 anos a mais, quando você melhora a qualidade de vida. Então, fica uma dica hoje, escolher um pilar daqueles que a gente falou, para você tentar que, após daqui 30 dias, esteja com alguma melhora, saia da nota 2 para a nota 4, a nota 5, a gente não quer, aqui ninguém está passando por média, a gente quer que o hábito inicie. Começar hoje, terça-feira. Não espera 1º de agosto, não espera segunda-feira. Hoje, o que é que vocês podem fazer hoje por vocês? Às vezes, um hábito de desestressar é ler 2 páginas de um livro. Nunca mais eu li, gosto tanto de livro. É um hábito.
E eu vou deixar aqui para vocês um QR Code de um PDF para vocês baixarem, que geralmente eu dou meus pacientes, que é uma espécie de planejamento para os próximos 90 dias. É um PDF, vocês baixam, vocês imprimem, como é que vocês podem fazer, que vocês vão avaliar como vocês estão hoje e como vocês vão querer estar daqui a 90 dias. Tá? Esse aí já é um presentinho para vocês. Todo mundo já baixou? Quem não baixou, depois eu posso mandar o PDF para a Ana Paula. Pode passar o próximo. Vocês, todos nós merecemos uma vida longa, mas que seja saudável e que seja significativa. Não adianta eu desejar você vida longa, mas que qualidade de vida você vai ter, né? Então, que a sua carreira não seja apenas sobre questão de dinheiro, seja sobre saúde, energia, propósito. Vocês que estão aqui passaram num concurso que muita gente gostaria de estar. Então, que esse ambiente de trabalho, que vai seguir com vocês no processo de envelhecimento, eles venham somar com a qualidade de vida de vocês. E que quem estiver sentindo que respondeu alguma daquelas perguntas, que procure um serviço. Eu não sei se vocês têm um serviço de psicoterapia ou de apoio à saúde do servidor, porque às vezes é só um momento. Às vezes a pessoa não gosta mais de trabalhar. De repente ela está com algum problema fora que está refletindo aqui. E quando ela começa a cuidar da própria saúde, por incrível que pareça, muitos melhoram na sua questão laboral. Vou passar aí o próximo. Jornada que a gente falou, pode passar outro. Esses foram alguns dos estudos que eu usei. E este é o meu QR Code, porque eu sou da internet. Deixe ela aqui. Quando eu vim em 2021, eu não tinha essa cara de pau. Essas são minhas redes sociais. Instagram, WhatsApp, YouTube. Quem quiser me ouvir todo dia no Spotify, está lá o Café com a Geriatra, com minutos com a geriatra, 2 minutinhos que dá para ouvir no carro. E eu queria agradecer a Ana Paula mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu espero que o tempo de vocês tenha sido valioso em estar escutando essas coisas e refletir. A intenção é jogar a sementinha aí para deixar inquieto. Não quer ninguém aqui saindo. Não. Vão sair com a cabecinha pensando e refletindo o que é que vocês vão fazer por você para serem melhor amanhã. Muito obrigada. Perguntas? Gente, quem tiver perguntas pelo Meet, envie. E quem tiver aqui a oportunidade, tiver alguma dúvida, também pode fazer sua pergunta, doutora. Todo mundo sabe de tudo. Ou então está todo mundo muito inquieto. Por que os idosos são tão teimosos? Ah, minha filha. No dia que eu patentear esse remédio, eu ficarei milionária. Não é questão de teimosia. É questão de que... Sabe o que é que eu escuto? A gente até 40 anos se importa muito com os outros, né? Com o que os outros vão pensar. E depois que a gente passa de 50, eu sei que eu escuto todos os dias. Todo dia tenho meus minutos de sabedoria com as pessoas que eu atendo. Eles não querem que ninguém mande neles. Então, eles só querem fazer o que eles querem. Tudo bem, até aí a gente vai. Mas quando eles querem fazer o que eles querem que traga prejuízo para eles, a gente tem que fazer uns combinados. Ninguém sabe que eu não imponho nada a ninguém. A gente faz uns combinados. O que é que a gente pode fazer? Porque, minha filha, tem senhorinha que diz que ninguém vai mandar nela, não. E é teimosa. E faz só o que quer, mas a gente vai ali, ó, igual a papa, comendo ali pelas beiradas, conversando, uma coisa que seja prejudicial. Mas a teimosia por teimosia, vão ter. E vocês vão ser, viu? Nem se preocupe, vocês também vão ter uma carguinha de teimosia. Quer mais, meu povo? Ixi, como estão sabidos, estão tudo com medo. Quem tiver pergunta, que não quis perguntar, que pode mandar na rede social, no e-mail, o que for, que eu respondo individualmente para vocês. Por mim, não tem problema. Diga. Qual a idade indicada para se buscar o geriatra? Sempre perguntam isso, né? Cadê? Os que já convivem comigo. É só com 82 anos, com muita raiva levado pelo filho? É?
Vocês levam o filho de vocês, pequenininho, para qual especialista? Pediatra, né? Por quê? Porque ele vai acompanhar o desenvolvimento da criança. Não são só as doenças, são o desenvolvimento da criança. A geriatria é uma especialidade que acompanha o envelhecimento. É diferente só da clínica médica. A saúde, a medicina de 40 anos é diferente da medicina a partir de 60 anos. Tá? O metabolismo é diferente, a gente faz prevenção, a gente faz busca ativa de coisas que às vezes a pessoa nem está percebendo. Então, eu digo que você ir ao geriatra, você vai com quantos anos você quiser. Eu tenho pacientes com 37 anos, acredite se quiser. Vem uma vez no ano, faz o check-up dela, organiza tudo direitinho. Mas, obrigatoriamente, 50 anos tem que ir. Não espera fazer 60. Ah, eu vou para o geriatra, vão me chamar de velho. Você quer ser um boizinho, uma criança, eternamente? Não. A gente não vai ser experiente, nós vamos ser experientes. Olha o etarismo aí, viu? Olha o etarismo. Mas sem brincadeiras, assim, porque a gente já faz rastreio, principalmente de doenças familiares. Quem procura geriatra antes dos 60 é quem tem história de demência na família, porque tem muito medo de que aconteça com a pessoa, né? Então, a gente vai fazer todas as orientações de fatores de proteção. Não vou dizer que a pessoa não vai desenvolver, mas o envelhecimento da gente, ele não é só genética. A genética tem uma influência de 25%. 75% do nosso envelhecer, do nosso estilo de vida. Meu Deus, eu comi tudo até ontem. A partir de hoje, você vai escolher um hábito para mudar todo dia um pouquinho. Quem começa a atividade física, não importa a idade, eu escuto isso, dá vontade de gravar de todos os pacientes. Não deixa mais. A gente conhece a paciente idosa quando ela volta para o grupo de dança dela. Acabou, você não toma nem mais um antidepressivo. Porque é impressionante. Atividade física é como eu digo, não existe uma coisa, um malefício. Aí um aluno no IF disse, tem. Eu disse, o quê? Ele disse, lesão. Eu disse, porque você faz errado. Não tem nenhum malefício, é só benefício. O que mais, povo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na realidade, quando as pessoas vão envelhecendo, existe uma tendência dos filhos, vamos dizer assim, começar a tirar as coisas da rotina dele do dia a dia. Né? Como é que assim, a gente deve, vamos dizer assim, se comportar com relação a isso e entender, até que ele também entenda qual é a limitação que ele passou a ter. Né? Perfeito. Eu vou dar um exemplo que eu falei quando eu cheguei aqui hoje. O meu pai dirige, apesar de que eu sou totalmente contra, porque à noite a visão dele já é ruim, à noite ele já não dirige, mas a gente quer que restrinja a direção. Eu explico para ele o seguinte: primeiro, reflexos diminuem. Segundo, o mundo de hoje não é o mundo de 20 anos atrás, que se alguém bater no carro, vai ter o respeito aos cabelos brancos. Vão logo esculhambar se não machucar, se não fizer alguma coisa. Certo? Então, a gente vai nos combinados. Ele está reduzindo. Mas, por exemplo, aquela senhora que tem uma capacidade de fazer aquele almoço, e você dizer, não, agora tem uma funcionária. Mas está passando pano em casa, nada não. Mas ela pode catar um feijão, ela pode preparar uma comida. Não precisa lavar o que a gente chama no interior um camburão de louça, mas ela tem que estar ativa. Se você disser assim, não, mamãe fez muita coisa nessa vida, agora não vai fazer nada. Aí ela fica ali, uma princesinha, sedentária, não estimulando a mente dela. E aí? O que você acha que vai acontecer? Não é que a pessoa vai precisar fazer tudo o que fez na vida, mas a gente reduz algumas atividades que sejam prejudiciais. O que não for, o meu pai vai toda sexta-feira tomar o whiskyzinho dele com os amigos dele na América. Vai de Uber e minha mãe vai buscar. E além de ser à noite, tem ingestão de bebida, né? Então, ele vai. Então, se você também... Uma coisa que você não pode fazer é impor. Aquela pessoa nunca gostou de sair de casa, nunca, e agora você quer levar ela para todos os aniversários, para todo mundo. Não, tudo é uma questão de bom senso. Mas eu sou totalmente contra a você tirar todas as atividades da pessoa. O que não for prejudicial. Ai, a minha mãe está começando a esquecer, está deixando panela ligada, no fogo. Tal. Tem uma pessoa para supervisionar? Não. Então, tenta negociar, sem ela sentir que está perdendo aquela ação de quem cozinhava, tudo. Né? Você tira alguma coisa que seja prejudicial e ela vai fazer ela pode lavar uma louça, mas de repente ficar sozinha na cozinha, às vezes não dá certo. Então, não é tirar tudo. Você vai tirar algumas coisas que sejam prejudiciais e sempre deixar a pessoa ativa, sempre. O que mais? Perguntas geriátricas. Não, eu não vou dizer nem infelizmente, não, porque
Em 15 minutos de consulta, que é o que o convênio me dá, eu não consigo nem saber de onde é que você é. Você olha esse jeito que eu converso, eu vou querer saber de onde você é. Aí eu descubro que você é de Caicó, aí depois é amiga de Painho, que é amiga de não sei quem, que estudou... Em 15 minutos não dá. Então, para a gente fazer realmente um atendimento de qualidade, eu só atendo na modalidade particular. Mas quem tem seu convênio, ou seguro-saúde, faz todos os exames pelo convênio de seguro-saúde e bota a consulta no imposto de renda. Tem alguns convênios que dão reembolso, que a gente também pode ajudar a mostrar como é que faz o reembolso, ou vai botar no imposto de renda. Entendeu? Aí eu consigo lhe ofertar um atendimento de qualidade. Eu não sei atender em 15 minutos, minha gente. Não sei. Uma curiosidade aqui. No seu... Eu aqui. Atrás. Eu aqui. Existe ainda um preconceito muito grande com a casa do idoso. Tipo assim, a casa... Como é de repouso? Hotel geriátrico hoje, né? Que antes era o antigo asilo. E existe... Eu vou dizer experiência própria, né? Eu tenho um pai que foi sedentário a vida toda, que está com situações bem complicadas. Eu tenho uma mãe que nunca foi e que está super bem. Então, o entendimento do idoso no preconceito de ir ou não. Porque, assim, muitas vezes... Hoje, pela correria do dia a dia, a gente não tem como dar aquela atenção que precisa. Pergunta excelente. E aí, eu tenho um lado, que sempre foi ativo, que procura e diz que quer ir, e o outro lado, que nunca foi ativo, que diz que não vai de jeito nenhum. Excelente pergunta. Aqui nós temos, eu posso citar exemplos aqui, tá? A gente vê de tudo, quando o paciente, o idoso ou idosa vai morar num hotel geriátrico. A visão de asilo, que as pessoas pensam, por exemplo, como o Juvino Barreto, que é uma instituição filantrópica, tal, que tem ajuda, é totalmente diferente hoje, que nem se chama de casa de repouso. É hotel geriátrico mesmo, é instituição de longa permanência, mas que tem nas suas modalidades da rede privada, lugares que são excepcionais. Por exemplo, eu tenho um senhorzinho, 96 anos, que ficou viúvo, e veio de Caicó morar em Natal, com a filha médica e a neta médica. E elas passavam o dia fora. E ele o dia todo sozinho, deitado, eu sei porque eu fui na casa, deitado no quarto, totalmente deprimido. E a mãe, a filha dele, pensou em fazer uma experiência num hotel geriátrico. E a neta, extremamente cheia de dúvida e preconceito, eu fui, conversei com ela, expliquei. Eu disse, mulher, vamos fazer uma experiência? Porque ele passa o dia sozinho aqui. Nem todo mundo consegue um cuidador que seja ativo. Vai querer vai ficar no celular e vai deixar o idoso o dia todo dormindo assistindo televisão. Esse idoso foi morar no hotel. E lá, quando eu fui vê-lo lá, ele estava numa roda de musicoterapia, batendo palminha, participando. No final de semana, elas pegavam ele, vai ficar em casa com elas. Tem gente que passa o dia e de noite eles pegam, porque, infelizmente, Natal não tem uma política pública do que a gente chama de centro-dia. Deveria ter, porque a grande maioria de queixas dos idosos é solidão. É uma queixa imensa. As pessoas trabalham, têm suas vidas e ficam sozinhas em casa. Quando você tem onde passar o dia, fazer uma atividade, é totalmente diferente. Então, aqui em Natal tem vários tipos de hotéis. E eu digo, faz uma experiência, ele vai gostar. Eu digo que ele vai gostar. Primeiro, vai ter outras pessoas para conversar durante o dia. Tem homem, tem mulher. E não é só idoso debilitado, acamado, tem todos os tipos. Geralmente, dependendo do hotel, eles têm fisioterapeuta semanal, eles têm arte-terapia, eles têm musicoterapia. Dependendo da religião, tem um especificamente, que acho que 90% deles são católicos, mas eles celebram missa e celebram culto, quando tem lá. Então, é uma vida social. É porque a gente tem um preconceito de achar que é abandono. O familiar tem mais preconceito do que o filho. Tem outro caso, esse paciente até já descansou. Ele tinha um quadro avançado de Alzheimer e a esposa com câncer. E a casa não sustentava manter um serviço de home care para os dois. Ele ficou no hotel e a mãe na casa. E essa filha, todos os dias, ela chorava porque se sentia culpada dessa escolha. Aí eu tive que conversar com ela, porque ele já tinha quase 100 anos, cognição zero, ele não tinha entendimento do que estava acontecendo, e ela tinha um sofrimento muito grande dentro dela, por isso, pela escolha que ela teve que fazer, porque a mãe mais lúcida, mais interagia mais, e às vezes, nesse dia, a gente passou 1h30 conversando sobre isso,
porque ela tinha que resolver as questões dela, para poder deixar, inclusive, ele um dia descansar e partir. Porque o sentimento de culpa é uma coisa terrível. Quem faz tudo, às vezes acha que não faz nada. A pessoa é presente, mesmo que more no hotel geriátrico, a pessoa é presente, a pessoa vai lá, leva para passear, faz atividades, visita, e a pessoa se sente culpada. Porque todo dia eu escuto isso. Pode ser o melhor lugar do mundo onde o pai fica, mas o filho se sente. Né? Então, eu digo que às vezes a pessoa tem que resolver até essas questões, com psicoterapia e tudo, porque às vezes atrapalha a decisão. O idoso fica sozinho em casa, cadê? De Dona Maria Bento, posso citar aqui o nome, assim, uma paciente minha já de muito tempo, e hoje ela mora no hotel geriátrico. E ela ficava em casa com a cuidadora. Hoje ela já tem um quadro mais avançado demencial, ela fala pouco, mas ela está lá no meio da roda das idosas. Ela vai, eles têm um restaurante, e eles saem dos quartos, eles tendem que eles saem dos quartos para poder interagirem na hora da refeição. Então, tem o momento do descanso, tem tudo, e tem as atividades que respeitam fazer ou não. Aí, aqui em Natal tem diversos tipos. Você pode sair para conhecer e ver, e faz uma experiência. Faz uma semana, não gostou, volta para casa. Não, na realidade, minha mãe, ela quer ir, e ela, inclusive, ela fazendo a escolha, ela tem o acesso livre, né? De ir e vir sem nenhum problema. Porque é lúcida, ela tem essa capacidade. Meu pai é que tem sabe, existe o preconceito na família, quando começa a discutir isso, sim. Aí vocês vão abandonar. Você souber que a gente já fez, entre aspas, um divórcio? Vida conjugal muito difícil. Ele demenciado, e ela não aceitava as terapias na casa dela. A gente teve que... A gente não, os filhos, né? Interviram, institucionalizaram ele, e depois eu perdi o contato porque eu disse, ela precisa de suporte psiquiátrico, nem que depois a gente traga ele de volta. Mas a gente não conseguia tratá-lo. Entendeu? A gente teve que pensar em fazer mesmo uma separação de corpos, porque separação de vida já era. Mais de 30 anos dentro de casa. Aí, eu digo que é reunião da equipe multi. É médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, é tudo. Foi para um lado bem filosófico. Meu filho, geriatria não tem monotonia, não. Aqui a gente vai para diversos lados. Tem mais perguntas aí? Só para registrar, doutora, aqui tem uma pergunta que foi feita no Meet, mas foi a mesma que foi feita aqui por Ana Perfeito. Paula, que é a questão da idade de buscar um geriatra, um profissional. Perfeito. O que mais? Eu só uma pergunta. Diga, senhora. O que você diria para os filhos que veem seus pais envelhecer e sofrem mais do que eles que estão envelhecendo? Eu vou responder por mim. O meu pai tem 77, a minha mãe tem 74, vai fazer 75. Eles são ativos, ela principalmente, eu digo que ela é trabalhosa, porque ela não quer parar de trabalhar, e eu já desisti. A gente diminuiu a carga de trabalho dela, mas assim, ela hoje ressignificou o trabalho dela. Ela tem um ateliê que era antes fardamentos, e hoje trabalha só com paramentaria para a igreja, é amiga de todos os padres que tem dentro de Natal. Vai fazer bodas de ouro, você tem noção de como é que vai ser difícil, né? Mas a gente teve que entender que ainda não é o momento dela parar. A gente só adaptou. E eu moro vizinho a eles agora, né, 2 anos depois. E a gente sente. Eu sou geriatra, tem coisas que eu vejo. E eu não sou diferente dos outros filhos, né? A gente tem aquele sentimento de ver aquela pessoa que sempre foi muito ativa, começar a reduzir. Mas quando ele começa a brincar, dizendo que ele agora aos 77 anos descobriu que está velho, eu digo, claro, com 77 anos só está perto de 80, igual como eu estou perto de 50. E assim a gente quer envelhecer, porque a gente não quer morrer hoje. Pronto, aí ele para, porque ele só descobriu esse ano que está com 77, porque a gente começou a reduzir a direção, algumas coisas, mas ele é super, super, super bonzinho de ser acompanhado. Não sou a médica oficial dele, para não superestimar nem subestimar algumas coisas. A médica dele é minha sócia, Luana, mas eu supervisiono. Mas ele é ótimo, super bonzinho de fazer os que são recomendados, mas não é fácil não, minha amiga. Não é fácil, porque você tem a imagem da infância, a gente tem a imagem da infância, né? Dos nossos pais ativos, você passou por isso, né? Pela doença do seu pai. E eu vejo junto com as famílias que é muito difícil. Então, para isso, o processo terapêutico ajuda muito. Porque, às vezes, a gente precisa de se libertar de questões nossas.
em relação a esse envelhecimento dos nossos pais. A minha filha se preocupa muito, um dia desse chorou, porque vovô é velhinho, tem a cabeça branca, eu fiz uma cirurgia, fiquei 30 dias sem pintar meu cabelo, estava todo branco na lateral, porque eu sou igualzinha a ele, e ela muito preocupada, que eu tinha que pintar o cabelo, porque significa que cabelo branco eu estava perto de morrer. Então, isso eu já vou conversando com as crianças. Eu disse, está com esse medo? Pois vamos aproveitar vovô e vovó. Vamos aproveitar vovô e vovó. Aí tome choro, porque não quer perder. Então, isso, a gente já está lidando com esse sentimento, e as crianças lidam também. Doutora, tem um comentário aqui de Fábio, no MIT. O maior problema é a falta de políticas públicas e infraestrutura voltada para os idosos. A população de idosos será cada vez mais maior. Esse é um comentário, mas temos também Mona Lisa, que levantou a mão, ela quer falar. Já está direto para... Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer esse comentário, que é compartilhando um pouco mais que eu acho que vai valer para todos nós, enquanto servidores do Ministério Público, porque estamos também envelhecendo de uma maneira talvez mais consciente do que os nossos pais, né? O colega que fez o comentário há pouco, Denis, a mãe de Denis é amiga de minha mãe. Minha mãe, acho que Fátima não, mas minha mãe fez o primeiro concurso para mulheres do Banco do Brasil, em 1971, e eu tenho muito orgulho disso. Desbravadora. Minha mãe é como tia Neuza, sabe? Sei. Tia Neuza nasceu no dia 1º de maio, mulher, dia do trabalho, basta você dizer. A tia de doutora Ângela, ela tem um restaurante, chama Tia Neuza, o restaurante, e ela é uma figura. Quem puder, vá conhecê-la, porque só conhecendo. Mas voltando a Fátima e minha mãe, né? Minha mãe aposentou-se aos 49 anos, muito nova. Muito jovem. E ela e Fátima e algumas outras amigas mantêm uma amizade, uma conexão. As amigas, elas têm um grupo, Amigas para Sempre. E vez por outra, não é uma coisa pontual, não é uma coisa sistemática, é pontual, mas elas têm o café das amigas, elas têm os encontros das amigas. Eu acho isso muito bacana. Minha mãe passou por uma pandemia, minha mãe, como eu falei, funcionária do banco, autônoma. Quando eu fui tomar posse, minha mãe viu no Diário Oficial a publicação, super antenadíssima, fazia imposto de renda dessas amigas do banco, e a pandemia acabou com isso, infelizmente. O que é que diziam? Cuidem dos idosos, isolem os idosos, né? E aí, na sua fala, eu procurei aqui e vi no celular a foto daquele plástico que a gente comprava para pregar numa porta para dar um abraço plastificado nos nossos amados, né? E, assim, o que eu acho interessante nessa palestra, nessa ideia de colocar, nós estamos envelhecendo, nós aqui os servidores, lutando com uma dificuldade grande do nosso envelhecimento, do nosso envelhecimento, e sendo filhas também, cuidando de criaturas maravilhosas e que não tiveram na geração deles esse cuidado, esse preparo, né? Minha mãe, depois da pandemia, desenvolveu Alzheimer, mas ela é um Alzheimer muito leve, e ela tem um GPSzinho, ai meu Deus, eu dizendo aqui, mas ela é um carinho, a gente tem que entrar na briga. Meu pai também tem, mulher, eu tenho um rastreador no celular dele e dela. A gente entra, não dá para a gente brigar e ganhar todas as brigas, então a gente tem que escolher as guerras. Deixa ela ser autônoma, ela vai, morro de medo, ela se preocupa, mas ela agora mesmo saiu, a pessoa que trabalha com ela disse, sua mãe já foi para a Ativa é uma academia para idosos. Eu sei, sou super fã da Ativa. Né? Então, assim, eu parabenizo a Ana Paula, todo o grupo, eu não sei exatamente quem fez, mas, assim, para a gente se colocar enquanto filhos, e principalmente enquanto pais, amanhã a gente vai estar nesse lugar, os nossos filhos vão estar tendo essa missão, e que a gente esteja preparado para envelhecer com saúde. Assim, parabenizo, de verdade, desculpe compartilhar uma situação minha, mas... Não, é a gente que fica agradecido por você compartilhar, né? Que bom que você compartilhou com a gente, porque isso aí é a vida de todo mundo. E que bom que você ainda deixa sua mãe, porque se você podia ser outra, dizer, não vou deixar minha mãe sair de casa, porque ela vai se perder, porque ela pode repetir conversa, ela pode se chatear com alguma coisa. Não, mantenha sua mãe ativa,
na atividade física, talvez não, com grande certeza, a doença se torna mais leve pela atividade intelectual que ela teve de vida, né? Não é que evite, mas protege, lentifica e deixa em fase leve por muito tempo a atividade intelectual. E vou fazer o merchan de tia Neuza, né? Tia Neuza, ela a vida inteira, eu vou dizer uma parte, é um exemplo de ressignificação de propósito. Ela sempre teve, ela era quem ajudava a vovô na bodega que tinha ali, depois foi um mercadinho e depois virou o restaurante Tia Neuza. E mulher, agora você não pode dizer que vai tirar uma foto com ela que ela já dá alô para os seguidores. Tem gente que vai reconhecer o restaurante por causa da desenvoltura. E você não tem noção do que eu acho que ela venceu isso aí, porque Tia Neuza, ela era assim com a gente, mas muito mais reservada com quem era de fora. E ela se redescobriu no que ela mais faz, que ela gosta de fazer, a comida. Mulher, mas tá uma resenha essa história da internet. Da blogueiragem dela. Da blogueiragem dela. É bom, é um exemplo para a gente. E só complementando, o primeiro momento depois do Alzheimer de minha mãe foi de um luto grande. Eu passei muito tempo sofrendo muito. Mas aí, vou viver o que tem. O que a gente pode viver, a gente vive e aproveita, não é isso? Eu vou dar uma dica, se quiserem. Já estou com a roupa de vinho. O mês de setembro é o mês do Alzheimer. E se vocês quiserem fazer uma roda, a gente pode trazer uma psicóloga, fazer uma mesa redonda, só, não para falar da doença, mas para falar de quem lida com a doença. Né? Porque, como você falou, é um luto em vida e você tem muito medo da fase final. E que eu digo que, se Deus quiser, você não vai ver. Tá? A gente pede a Deus que a gente não veja, mas que se a gente for ver a fase final, que é a fase de acamado, de olhar para você e não saber quem você é, mas que a gente vá se preparando, porque é um processo. Eu tenho pacientes com 15 anos de doença que ainda estão em fase leve a moderada, com quase 95 anos. Então, qual a probabilidade de ver uma fase acamada? É muito difícil. Mas eu acho que, às vezes, que é uma fala. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer essa mesa aqui, que eu acho muito interessante. Porque Alzheimer é uma das doenças que as pessoas têm mais medo. Excelente ideia. Muito obrigada pelo espaço. Por nada. Parabéns mais uma vez. Que mais? Doutora, temos mais uma pergunta aqui de Francilene. Quais são as perspectivas futuras de uma população que está envelhecendo em contrapartida das políticas de saúde que não acomodam adequadamente essa população? As pessoas, Nem os convênios, nem os governos, eu digo nem os militares, porque eu fui da aeronáutica e fui a primeira geriatra da aeronáutica temporária, não se prepararam para isso. As pessoas não pensaram que a gente vai chegar a uma fase onde vai ter mais idoso do que a força ativa de trabalho, né? Então, as políticas públicas têm que olhar para isso com seriedade, porque é muito sério, é muito importante, porque nós seremos os idosos daqui 20, 30 anos, né? E as pessoas têm que pensar em inclusão, inclusive não só da questão do trabalho, porque vão se aposentar mais tarde, mas têm que se sentir incluídas. Né? Não é questão de prioridade de fila, né? Nada disso. As pessoas têm que se sentir pertencentes. Estão aposentadas, não têm condições de pagar um hotel geriátrico, mas que tem um centro-dia onde elas possam ir, bater papo, jogar um dominó, onde tem outras pessoas para conversar as coisas dos mesmos interesses, né? Mas isso aí a gente já bate nessa tecla já há muito tempo. Doutora, vamos para mais uma pergunta de Ana Carolina. Meu pai tem 76 anos e uma perda significativa de visão e se recusa a diminuir as atividades. Sempre sai sozinho. Ele é militar, aposentado e sempre foi muito ativo e independente. Tenho tido dificuldades em segurar a saída dele sozinho e isso me preocupa bastante. Tendo ele já tido, inclusive, acidente na rua em razão da dificuldade de visão. Qual a sua orientação para lidar com isso? Devo impor limites? Tudo é conversado, tudo é uma questão de combinado, tá? Se uma pessoa tem uma baixa visão e dirige, eu não sei como é que ainda consegue dirigir, se ele dirige, né? Porque o Detran, ele geralmente já corta, mas às vezes passa. E ele não vai, ele é o tipo da pessoa que eu acho que não aceita nem
um cuidador, que eu não gosto nem de usar essa palavra, eu chamo ou a dama de companhia, ou o amigo para acompanhar, porque eles não aceitam não, viu? E pegar no braço para andar é o fim do mundo. Mas pode-se pensar, se a pessoa tiver condição, e se negociar com ele, claro, tudo tem que ser conversado, de repente, um cuidador que não vai para dar banho nele nem nada, vai para dirigir, levar para onde ele quiser, ficar ali só observando. Eu digo, chama um motorista, né? Uma pessoa que possa fazer a compra, porque se torna segura, ele não deixa de fazer as coisas que ele quer fazer, mas lá em casa a gente falou isso, porque realmente o risco de acidente, de tudo, e de ter um desfecho desfavorável, né? Mas como ele se tratando de ser militar, ele tem toda uma postura, né, para aceitar, não é impossível, mas ele tem que ver um benefício em ter uma pessoa para ajudar. Não chamar de cuidador e dizer que é só um motorista para levar e trazer para onde ele quiser ir. Entendeu? Ok, doutora. Não sei se mais alguém aqui tem alguma pergunta, algum comentário. Se não tiver pergunta, tem um convite que eu quero fazer a todos. Esqueci de botar foto, porque esses dias têm sido bem intensos. Dia 16 e 17 de setembro, nós temos aqui em Natal um evento que chama Expo Longevidade. Eu já estou 4 anos nesse evento, já virei embaixadora do evento, porque eu acredito. E é um evento onde participam muitas mulheres, mas temos homens também. Então, são temas que são discutidos sobre envelhecimento saudáveis, oficinas, tem canto, tem tudo. Eu sou suspeita. Mas esse ano ele tem um quê de especial para mim. Porque estarei lançando o meu livro, que chama Café para Envelhecer com S, no primeiro dia do Expo Longevidade. O acesso à área é gratuito, a área dos estandes. Então, o convite está feito a vocês. Quem quiser conhecer o evento, pai, eu não perdi não, viu? Ele é patrimônio do Expo Longevidade. Antes mesmo de eu participar, ele já ia. Convido vocês a conhecerem o evento, que não é só para pessoas idosas. E, inclusive, tem estandes com as diversas serviços que são oferecidos para as pessoas idosas. E vai ter o lançamento do meu livro, com sessão de autógrafos e tudo mais. Então, convido vocês todos que estão aqui pensando e refletindo sobre longevidade para conhecer esse evento que será aqui no Praia Mar, antigo Holiday Inn, nos dias 16 e 17 de setembro. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta aqui, hein? Vamos lá. Doutora, hoje se fala em micro ou nanoplásticos como fator de contribuição para a deterioração do cérebro, demência, sistema cardíaco. Essa deve ser uma preocupação? A primeira coisa estão sim estudando sobre isso, mas ainda não existe um posicionamento, tá? Eu me posiciono pelo que a Sociedade de Geriatria libera. Mas tudo que seja que leva à inflamação da gente, ele tende a inflamar tudo. Se você tem um diabetes descompensado com alto nível de açúcar, você está inflamando seu cérebro. Não é só porque meu pai teve Alzheimer que eu vou ter. Eu tenho um diabetes descompensado ali, ó, fritando cérebro, rim, coração. Toda doença cardiovascular é um fator de risco. E realmente a gente sabe que a nossa vida moderna veio trazer plástico, ultraprocessados, tudo isso. Só que assim, não existe uma nota sobre isso, mas se você tiver a oportunidade realmente de ingerir o que a gente pode descascar em vez de desembalar quando possível, as mamadeiras das crianças já têm um plástico que não libera a substância do plástico, né, porque a gente sabe que realmente é fator de risco para câncer. Então, realmente, tem que só ter uma nota para eu dizer assim, é verdade, mas existem sim estudos nessa vertente. Ok, doutora. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Nada, né? Então, vamos dar andamento aqui. Doutora, temos hoje um sorteio, como todos os dias a gente sorteia um brinde, mas antes eu quero agradecer a senhora pela metodologia clara, eu acho que muito prática para todos nós, não só para quem está envelhecendo, mas para aquele pai ou para aquele jovem que precisa entender o futuro, e para o pai que precisa entender também a criação do seu filho, né, para prepará-lo para o futuro. Então, muito obrigada. Eu acredito que foi excelente,
né? Eu acho que Eu todos que agradeço a né, oportunidade. entenderam isso, é uma reflexão para todos nós. Muito obrigada mesmo, doutora. Obrigada a vocês. E estou à disposição, tá?